Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do gênero enquete, vamos planejar e produzir uma enquete e uma apresentação oral. De que maneira podemos preparar uma apresentação oral para divulgar os resultados de uma enquete? Então, nós podemos observar ali, na figura, que nós temos uma pessoa apresentando uma enquete, apresentando aí alguns dados. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos preparar uma apresentação para divulgação de uma enquete que você elaborou. Você gosta de falar em público? Você tem dificuldades em falar em público? Então, gostaria de dizer a vocês que falar em público é um exercício. Algumas pessoas já nascem com mais facilidade, mas se você não é essa pessoa, saiba que existem técnicas que podem te auxiliar a vir falar em público. E nós vamos observar algumas dessas técnicas nessa aula. Você tem facilidade para gravar vídeos para serem postados? E aí, você faz bastante vídeo? Você utiliza aplicativos de gravação de vídeo? Então, tudo isso vai ser utilizado por nós na aula de hoje. Uma enquete é uma coleta de opiniões que é aplicada a um grupo limitado e os resultados não possuem validade estatística. Aqui nós temos um exemplo de enquete. Já testou a nova enquete do Instagram Stories? Sim ou não? Na segunda, faça uma pergunta para mim. Então, aqui nós temos um exemplo de enquete que foi postada em uma rede social. E você pode fazer uma enquete dessas também. Os dados de uma enquete, eles são divulgados por meio de algumas estratégias, de alguns tipos de elementos. Nesse caso, nós temos aqui um gráfico chamado de gráfico pizza. Esse gráfico pizza, observe, ele é redondo e ele é cortado em fatias para mostrar a porcentagem. Tudo isso pode ser feito através de aplicativos, através de editores de texto. Se você pode facilmente procurar online um tutorial de como fazer um gráfico desses, não é difícil. Aqui esse gráfico foi utilizado para divulgar os resultados de uma pesquisa. Então ali a gente pode ver que tem uma parte maior e outras partes menores. A Progreste vem ao público anunciar o resultado da enquete sobre a escolha da residência estudantil. Com 71,1% dos votos, Samir Pessoa da Silva passa a ser o novo nome da residência estudantil. Então, ali eles fizeram uma enquete para saber qual nome deveriam usar, e as cores menores eram dos outros nomes, e a cor maior foi a que obteve o maior número de resultados. Para a divulgação dos dados obtidos por meio de uma enquete, devemos focar em alguns elementos. Então, nós já falamos a respeito de o que é uma enquete, são perguntas elaboradas, e aí, quando você recebe o resultado dessas perguntas, você precisa tratar esses dados, organizar esses dados, para a partir daí apresentar para o público qual foi o resultado. Porque não adianta você pedir para as pessoas e depois pedir para as pessoas responderem e depois não dar o resultado, não é mesmo? Então, para a divulgação dos dados obtidos por meio de uma enquete, devemos focar em alguns elementos. Público-alvo. Quem é o público? Com quem foi que você fez essa pesquisa? Mostrar resultados claros. Utilizar elementos gráficos que facilitem a visualização do público. Então, não adianta você escrever um texto grande. O ideal é você utilizar dados ou você utilizar porcentagem para que esses dados fiquem claros para o teu público, para que você consiga mostrar de maneira clara. Por exemplo, aqui no gráfico pizza, você consegue observar que aquela parte em amarelo foi a maior porcentagem. Então, fica fácil para o público visualizar isso. No entanto, se você escrevesse somente em forma de texto, o público talvez não conseguisse visualizar tão facilmente. Então, nossa atividade de número 1. De que maneira os dados obtidos em uma enquete podem ser divulgados? Como nós podemos divulgar os dados de uma enquete? Pense o seguinte, você realizou uma enquete, agora você tem que divulgar para os seus amigos. Como que você vai fazer isso? Pense um pouquinho e daqui a pouco eu retorno.
o que você respondeu? De que maneira eu posso divulgar esses dados? Eles podem ser divulgados por meio de elementos gráficos ou texto resumido. A apresentação desses dados deve ser clara e objetiva. Então, de que maneira você pode divulgar? Fazendo ali cartazes, slides, mas tudo muito resumido e muito claro, para que o público olhe e já entenda. Então, não é para você colocar lá um texto muito grande, tá? Exposição oral. Imagine que você precise expor para os colegas da turma e para o seu professor os resultados de uma enquete realizada por você. Como podemos nos preparar para realizar essa apresentação? Então, vocês observem ali que tem uma pessoa tentando falar em público e ele está passando mal, ele está suando. Será que ele está confortável em em fazer essa apresentação oral? Muitas vezes, quando nós vamos falar em público, quando a gente não tem esse costume, é normal que a gente fique um pouco assustado, envergonhado, às vezes até faltam palavras, tem gente que até passa mal. Só que é interessante para a sua vida como cidadão, como um profissional que você vai ser um dia, saber se posicionar em frente às outras pessoas e saber falar na frente das outras pessoas. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, isso é necessário. Nós vivemos em um mundo em que nós estamos em sociedade e é necessário que você saiba falar em público. Pode ser que você não seja um palestrante, mas quando for necessário, você precisa saber falar em público. E isso tudo é treino. Então, existem técnicas para você melhorar e estratégias para você melhorar a sua apresentação. E nós vamos dar uma olhadinha em algumas delas hoje. Atividade de número 2. Se você tivesse que realizar uma apresentação oral para a divulgação do resultado de uma enquete, que recursos você utilizaria? Pense agora, você fez a enquete, você obteve os resultados, de que jeito você vai organizar a sua apresentação oral? Pense um pouquinho, anote no seu caderno e daqui a pouco nós retornamos. Vamos observar. Podemos utilizar recursos de apoio visual, tais como cartaz, apresentação de slides. Essa apresentação pode ser feita presencialmente, em frente ao público, ou até mesmo gravada em vídeo. Antigamente, nas escolas, todas as apresentações de trabalho eram feitas por meio de cartazes. Hoje, nos dias atuais, com a tecnologia, nós temos aí, podemos utilizar slides, vídeos. No entanto, tudo isso são apenas apoios. Porque você não está indo lá apenas para ler o cartaz, apenas para ler os slides. Eles vão servir de apoio para o público poder visualizar os resultados, mas de fato quem vai apresentar é você. Então, você precisa se preocupar em se organizar
e tentar falar de um jeito que você consiga chegar no teu público. Exposição oral. Prepare com antecedência o conteúdo visual da sua apresentação. Então, esse material que vai ser apresentado precisa ser tudo preparado com antecedência. Não tem como você chegar lá e tentar inventar na hora, porque não vai dar certo. Para divulgar os resultados da enquete, você pode criar gráficos que mostram de maneira resumida os dados que você obteve. Nós vimos lá inicialmente no gráfico pizza que apareceu lá os resultados. Você pode fazer esse gráfico à mão ou pode buscar até mesmo online uma maneira de realizar esse gráfico ou fazer de um jeito diferente também, sem gráfico, só colocando a porcentagem. Você não deve fazer um texto muito longo, porque com um texto muito longo, o público vai ficar tentando ler o texto e não vai prestar atenção em você. E isso vai dificultar a atenção do público e a sua apresentação. Apresentação oral é um gênero textual formal. Portanto, você deve seguir algumas regrinhas para ter sucesso na sua apresentação. Não leia o cartaz ou os slides. Você pode até ler um pouquinho, mas não é para ficar lendo o tempo todo. Você não deve passar o tempo todo lendo. Isso vai fazer a sua apresentação ficar chata. É desinteressante, as pessoas não vão prestar atenção em você. Utilize linguagem mais formal e respeitosa. Então, não é para ir lá na frente dos colegas, mesmo que você vá falar só para os seus colegas, fazer um vídeo só dando risada, ou vai lá na sala de aula apresentar dando risada, falando besteira. As pessoas, mas eu quero ser engraçado. É bem provável que você não seja engraçado. A sua apresentação em si vai se perder. Você só vai lá ficar fazendo brincadeiras e não vai conseguir passar aquilo que você queria. Fale de maneira calma e descontraída. Então, não é para você ir lá ser um robozinho. Você pode ficar descontraído, você pode falar de maneira calma, de maneira clara. Claro, mas você não está indo lá para contar piada e para dar risada. Você está indo até lá para se fazer entender. Lembre-se de ter postura diante do público. Então, a posição do seu corpo precisa ser uma posição que passe confiança. Se você ficar assim, com o corpo arcado ou todo desleixado, isso vai mostrar um certo desinteresse da sua parte, um desleixo da sua parte diante do seu público. Lembre-se, o público vai olhar para você e vai criar uma impressão a seu respeito. Então, é interessante que você tenha uma postura boa. Se você pensar como as pessoas aparecem na televisão, é uma ideia de que postura você deve ter. Então, não é para você ficar desleixado, não é para você ficar lá arcado. Você precisa ter uma postura boa, uma postura que chame a atenção do público como uma coisa positiva. Atividades. Qual das alternativas abaixo não condiz com elementos de apoio numa apresentação oral, que não é para usar numa apresentação oral? Letra A, recursos de apoio visual, como cartaz ou slide. Letra B, anotações breves para serem consultadas. Letra C, texto longo para ser lido para o público. Qual desses não deve ser usado numa apresentação oral? Assinale a correta e nós já retornamos.
Vamos verificar? Texto longo para ser lido para o público. Lembra que eu disse? Fica muito chato você pegar um texto longo e ir lá ler. Então, não faça isso numa apresentação oral. Por mais que você fale menos, fale ao invés de ler. Você pode ler algumas partes, mas você deve dialogar com o público. Senão, não é uma apresentação oral, é só uma leitura. Aqui nós temos algumas dicas para melhorar uma apresentação oral. Primeiro, linguagem corporal é importante, nada de mão no bolso. Segundo, fale alto e claramente, não gritando. Falar alto e claro. Ninguém gosta de participar de uma apresentação em que a pessoa fala tão baixinho, baixinho, que não dá nem para escutar o que ela está falando. Então, você tem que ter uma voz alta e clara, mas não gritando. Pratique várias vezes a sua apresentação. Como professora que eu vou fazer sem ler? Praticando. É para decorar? Não. Você não precisa decorar. Você precisa saber do que é que você vai falar. Uma boa dica é separar elementos em tópicos. Quando você olha para um tópico, você vai saber o que falar a respeito daquilo. Você não vai se esquecer e não vai precisar ficar lendo. Não leia os slides, isso é irritante, e é mesmo. Use recursos visuais para enriquecer a sua apresentação, ou seja, imagens para chamar a atenção do público. Esses recursos visuais não são para as pessoas ficarem presas nele, somente para elas olharem um pouquinho para a sua apresentação. Dicas para uma apresentação oral. Movimente-se. Então, não é para você ficar lá estático, parado. Também não é para você exagerar nos movimentos. Gesticule, mas com harmonia. Tem gente que mexe demais com as mãos. Você pode gesticular, mostrar, mas tendo uma certa harmonia. Movimentos devem interagir com os slides. Mantenha contato visual com a plateia. Se for, no caso, gravando, você tem que manter contato visual com aquele aparelho que está gravando, ok? Fisionomia tranquila. Se você chegar lá mostrando para o público que você estava nervoso, as pessoas só vão prestar atenção no seu nervosismo. Eu tenho uma dica particular. Nunca peça desculpa antes de começar. Então, por exemplo, desculpa, pessoal, que hoje eu estou com a minha voz um pouco ruim. Se você fizer isso, as pessoas só vão prestar atenção na sua voz ruim. Se você tiver que pedir desculpa por algo, que seja no final. Então, não fique se desculpando no meio da sua apresentação. Treine antes da apresentação. Essa é a parte mais importante. Você tem que treinar, treinar e treinar. Principalmente para saber em quanto tempo você vai falar. Qual é o tempo que você tem para falar. Atividade de número 4. Você vai agora elaborar um roteiro para uma apresentação oral. Vejamos. Quem é o seu público? Então, você tem que ter em mente para quem é que você vai falar. Sobre o que você vai falar? Então, aqui nós sugerimos que você divulgasse o resultado da sua enquete. Por quanto tempo você vai falar? Você pode falar por um tempo pequeno, não precisa falar 20 minutos a respeito da enquete, até porque o resultado é curto. Quais recursos de apoio visual você irá utilizar? Anote lá em seu caderno, escreva o que você vai fazer e daqui a pouquinho nós retornamos.
E aí, já se organizaram? Quem é o seu público? Podem ser os seus colegas e professores. O que você vai falar? Os resultados de uma enquete que você realizou. Por quanto tempo você vai falar? Por 3 minutos, já está bom. 3 minutos para divulgar uma enquete. Que recursos você vai utilizar? Slides contendo imagem de um gráfico com o resultado da enquete. Isso é uma sugestão, tá? Agora é a sua vez. Você vai planejar o que você vai falar. Apresente-se e cumprimente o público respeitosamente. Olá, eu sou professora Jaqueline e hoje nós vamos falar a respeito da enquete. Viram? Eu me apresentei e falei sobre o que eu vou falar. Olá, eu sou fulano, aluno do 9º ano. Introduza o tema e explique sobre o que você vai falar. Então, você vai começar. Eu irei apresentar os resultados da enquete X. A enquete que quis saber X. A enquete que pesquisou o gosto dos alunos a respeito das séries. Ok. Explique como a enquete foi feita. Essa enquete foi elaborada com o objetivo de descobrir quais eram as preferências dos alunos do 9º ano em relação às séries. Ok. O público-alvo dessa enquete eram os alunos do 9º ano. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Apresente os resultados. Conforme podemos visualizar no gráfico, os resultados são os seguintes. 90% dos alunos preferem X, 10% preferem Y. Conclua sua apresentação. Diante dos dados, podemos afirmar que a maioria dos alunos gosta mais de séries de comédia. Então, você tem que apresentar esses resultados lá na tua conclusão. Agradeça o público e se despeça. Aqui, assim como nós sempre fazemos aqui, você agradece ao olha, muito obrigado pela atenção e até a próxima. É assim que a gente faz aqui e assim você deve fazer também. Você pode realizar essa apresentação para os seus familiares, amigos ou na sua classe. Também pode gravar um vídeo para mostrar aos seus colegas. E é a mesma coisa se for um vídeo, tá? Na aula de hoje, então, nós fizemos aqui, nós pensamos a respeito da enquete, que é uma pesquisa curta, normalmente com poucas questões, indica a opinião ou conhecimentos do entrevistado, sem metodologia específica, e nós falamos a respeito da exposição oral e possibilidades de divulgação de uma enquete. Nós focamos mais hoje nessa questão da exposição oral. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!